Gratidão. Marcos 8, a gente vai fazer a leitura a partir do verso 14. E esse verso ele é incrível, né? Porque na realidade Jesus aqui está chamando a atenção dos discípulos. Eles já tinham vivido o cuidado do Senhor e milagres por tantas vezes. E eles estão vivendo ali uma situação em que mais uma vez eles estão questionando. Eles estão achando que não dá, que não consegue, que não é suficiente aquilo que eles têm na mão. E é interessante porque a gente muitas vezes olha a passagem bíblica e fala, nossa, como é que eles podiam estar andando com Jesus e estar se comportando dessa maneira? Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui nessa noite. Quando a gente está lendo a passagem bíblica, nós sempre nos identificamos com algum personagem, com alguém que está aí nessa passagem. E quantas vezes, infelizmente, nós somos essas pessoas que já vivemos milagres, já vivemos cuidado, já vivemos direção, mas diante daquilo que o Senhor está permitindo a gente enfrentar, a gente mais uma vez está falando, será que vai funcionar de novo? Será que vai dar? Será que eu vou chegar? E muitas vezes nesse processo a gente faz as perguntas erradas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas nesse texto a gente vê Jesus chamando a atenção dos discípulos. Em Marcos 8, a partir do verso 14, diz assim, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? E quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? E esse seria o título da minha mensagem hoje. Vocês ainda não entendem? Olha tudo que a gente já viveu. Olha todo o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E quando eu penso num ano que está fechando, e a gente faz toda uma análise, né? Quem aqui ama a retrospectiva? Todos nós, quando chega nessa parte do ano, a gente começa a lembrar de tudo que foi feito, de tudo que foi vivido, de quanto cuidado de Deus sobre as nossas vidas, de quantos desafios que, deixa eu te falar, a gente não tinha como passar por eles sozinhos. Quantas vezes a gente olhou e vê que não tinha condições da gente continuar de pé, mas existia um plano maior, existia um propósito maior, existia mãos estendidas sobre as nossas vidas para nos guardar, para nos sustentar. Muitas vezes, quem sabe você não viveu aquilo que você desejava, aquilo que você sonhava, mas aquilo que você precisava, o Senhor trouxe para a tua vida. E talvez 2023 esteja sendo um desses anos desafiadores para você. Talvez você passou por situações difíceis, talvez você ainda esteja passando por elas. E quando eu comecei a pensar nisso durante essa semana, o Senhor me levou lá para dezembro de 2019. Mais especificamente para o dia 31 de dezembro. Né? E nós estávamos aqui, nesse lugar, pela primeira vez. A gente ainda não tinha um contrato de locação aqui, mas nós viemos numa formatura de algumas crianças da nossa igreja que estudavam aqui no daycare da The Crossings. E nós viemos numa formatura e nós pela primeira vez vimos esse lugar e nós ficamos apaixonados por ele. E a nossa primeira consulta com o pessoal da The Crossings foi se eles alugariam para a gente para um culto de passagem de ano. Naquela época a gente ainda fazia culto de passagem de ano. Nós fizemos por 3 anos. Né? E eu lembro que naquele culto eu preguei sobre passado, presente e futuro. E é interessante pensar nisso porque nós estávamos aqui na igreja, pleno 31 de dezembro. Às 10 horas da noite o culto começou e a ideia era virar o ano aqui dentro. Olhando para o Senhor, orando, buscando direcionamento dEle. E a gente estava pedindo um 2020 abençoado. E a gente não tinha ideia do que ainda vinha pela frente. Eu quero contextualizar vocês. A gente estava às vésperas de uma pandemia. A gente não tinha muito
né, ideia do que o Senhor ia permitir a gente viver. E eu quero contextualizar vocês porque, mais uma vez, muitas vezes nós somos essas pessoas que já viveram o cuidado do Senhor e quem sabe hoje nos esquecemos disso. E o Senhor está falando para a gente, vocês ainda não entenderam que eu estou cuidando, que eu estou dirigindo, que eu estou conduzindo vocês pelos caminhos que eu tenho para a vida de vocês. E para vocês entenderem um pouquinho mais, né, esse contexto de 2019, eu pedi até para separarem umas imagens desse culto. Né? Aí, ó, foi o culto aqui, o primeiro culto na The Crossings. Aí você olha essa foto aí e você fala, uau, mas já tinha um pessoal, né? A igreja tinha 1 ano e meio. Né? Deixa eu falar para vocês um segredo. A gente isolou essa área aqui, ninguém podia sentar, e a gente isolou aquela área lá, ninguém podia sentar. A gente só sentou aqui no meio, ó. A gente falou, pelo menos no Instagram as fotos vão ficar legais. Era pouca gente que tinha na época. Vários amigos vieram de outras cidades. Vocês vão ver aí que pouca gente da igreja mesmo está aí que vocês conhecem. Falaram, poxa, mas já tinha chegado bastante gente que estava aqui. Pois é, mas era uma igreja praticamente inteira composta de novos convertidos. Então eles não tinham costume de no dia 31 estar na igreja. Então estava todo mundo viajando. Todo mundo estava fora. Então nós tínhamos algumas famílias que já eram, né, evangélicas de antes da igreja, então esse pessoal já estava acostumado. Então eles estavam todos aqui nesse dia, e a gente estava orando por isso. A gente estava pedindo que o Senhor, né, agradecidos pelo passado, felizes pelo presente, e confiando que o futuro, Ele já tinha nas suas mãos. E eu peguei aqui as anotações do esboço que eu preguei naquele dia, quando eu comecei a falar de futuro, eu falei, os planos do Senhor são mais elevados do que os meus. E eu fui lá para Isaías 55:9, que diz o seguinte, assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. E eu não parei aí, eu fui para Jeremias 29 dizendo, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 3 meses antes de começar uma pandemia, 3 meses antes de enfrentar um dos anos mais difíceis da nossa vida, e eu particularmente um dos piores anos, se a gente for falar em termos de perda. Perdi pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que fosse perder. Mas eu começo o ano dizendo, sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Será que você consegue entender isso hoje? Que você não caminha de acordo com aquilo que você está vendo. Você não pode caminhar de acordo com aquilo que você está sentindo. Aquele que te trouxe, que te prometeu, que te abençoaria, que te dirigiria nesse lugar. Ele é fiel para cumprir a promessa dele sobre a tua vida. Ele não volta atrás, ele não muda de ideia. Ele está cuidando da gente em todo o tempo. E é interessante porque muitos de nós estamos vivendo mudanças. E nós até queremos mudanças, mas sempre que as mudanças sejam algo que a gente possa explicar, sejam algo que a gente consiga entender, seja algo que inclusive a gente possa controlar. Mas é interessante porque a gente está vendo aqui esses discípulos andando com Jesus, e parece que quem andava com Jesus sempre era desafiado. Ele não permitia que as pessoas entrassem num lugar de comodidade. Nunca era cômodo andar com Jesus. E eu posso te dizer, lembrando de 2019, 20, 21, tudo que a gente viveu de lá para cá, que não foi cômodo. Foi extremamente desafiador. Nós temos pessoas que estão aqui desde o primeiro dia. E quantas vezes a gente se olhava e falava, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Tudo que a gente tinha em alguns momentos era a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E hoje, muitos de nós estamos aqui incomodados, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo nesse momento das nossas vidas. Muitos de nós perdemos o controle em situações familiares, quem sabe em situações profissionais, talvez em alguns relacionamentos que você não imaginava que você fosse enfrentar, dificuldades que você está enfrentando hoje em alguns relacionamentos, onde você vai morar, como vai ser, mercado imobiliário uma loucura. Onde é que esses preços vão parar? Onde é que os valores vão chegar? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou suprir? Como é que eu vou seguir adiante? Mas eu posso te dizer que tudo que a gente viveu nos ensinou que Deus vai nos dirigir. E ainda que vivamos dias difíceis,
eles não vão durar para sempre. E o Senhor colocou isso de uma maneira muito forte no meu coração durante a semana. E eu não sei para quem exatamente eu estou falando isso agora, mas o Senhor me manda te falar que essa noite não vai durar para sempre, e a alegria vai vir pela manhã. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter esperança, você vai voltar a confiar que aquele que te chamou é fiel para cumprir a sua promessa, e você vai se levantar para caminhar em propósito. Você vai se levantar para caminhar vivendo a vida que o Senhor te chamou a viver. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque o texto, assim que Jesus identifica que eles estão discutindo, ele já fala, cuidado. Jesus entra no barco e diz, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Existem várias passagens na Bíblia que falam de fermento. Isso porque o fermento ele pode afetar, contaminar toda a massa. Às vezes começa com algo pequenininho. É uma dúvida que você deixou ficar. É um questionamento, é uma conversa tóxica que quem sabe trouxe para você a percepção de algo que até então você não estava nem pensando. É uma conversa de alguém que chegou perto de você falando, estou preocupado com você, e compartilhou com você algo que despertou dentro de você algo que não deveria estar aí. Por isso Jesus estava falando, cuidado, cuidado, não permita que aquilo que é ruim tenha espaço na tua vida. Não permita que aquilo que te desanima, aquilo que te afasta, aquilo que te entristece, tenha espaço na tua vida, que isso cresça dentro de você. Porque os fariseus, eles eram religiosos e eles estavam questionando o que Jesus fazia. Eles estavam tentando trazer dúvidas. E quantas vezes a dúvida nos impede de viver plenitude da promessa de Deus nas nossas vidas. Quem sabe hoje você entrou por essas portas com algumas dúvidas dentro de você. Fermento pode ser descrença, pode ser orgulho, pode ser, quem sabe, ingratidão. Mas que nós possamos ser intencionais hoje aqui. Que nós possamos, na realidade, trazer como fermento para as nossas vidas alegria, humildade, fé, gratidão, sermos intencionais. Como a gente já falou aqui, a gente vem falando durante todo o mês, sermos intencionais na gratidão, porque aquilo que nós agradecemos cresce. Os nossos olhos vão procurar a confirmação daquilo que nós já estamos pensando dentro das nossas cabeças. Essa semana soltamos um vídeo em que eu falava mais disso, citando um texto que fala justamente disso. Você está procurando aquilo que a tua cabeça está pensando. Seja intencional na escolha dos pensamentos. Seja intencional nas conversas que você tem tido. Seja intencional naquilo que o Senhor trouxe para você. Quantas vezes com a promessa nas mãos nós nos alimentávamos dela. Eu me lembro que no dia que nós recebemos a palavra profética dessa igreja, nós gravamos essa palavra. E quantas vezes a gente parava em casa e falava, vamos escutar de novo aquilo que Deus falou. Porque por mais que seja difícil, ou esteja longe daquilo que o Senhor falou, o que a gente está vendo, se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai trazer à realidade aquilo que Ele nos prometeu. Mas nós precisamos tomar cuidado. A gente precisa se alimentar de vida, a gente precisa se alimentar de promessa, a gente precisa se alimentar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero te dizer, Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. E é daí que vem a nossa esperança. É daí que vem a nossa alegria. É daí que vem aquilo que a gente precisa para continuar em frente. A palavra está me deixando claro aqui que Deus pode operar o milagre mais de uma vez. Jesus está falando disso. Ele fez o milagre da multiplicação de pães 2 vezes. Já vivemos o cuidado de Deus em nossas vidas antes. E isso tem que nos fortalecer. Temos que lembrar que Ele já fez e que Ele pode fazer novamente. O que você precisa hoje se lembrar do que o Senhor já fez na tua vida? O que você precisa trazer hoje ao teu pensamento, à tua memória? Porque a palavra nos fala disso, que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que você tem pensado? Sobre o que você tem refletido? E é interessante porque muitas vezes nas noites a gente parece que é assaltado. O inimigo vem e traz para diante de nós coisas que já não deveriam estar aí. Porque ele é o acusador. E muitas vezes nós nos permitimos entrar aí nesse lugar. Que a gente possa se lembrar das promessas. Eu quero te dar uns segundos agora, para que você possa intencionalmente se lembrar das promessas do Senhor para a tua vida. O que foi que Deus falou para você? O
que a palavra de Deus fala para você. Cala todos os demais ruídos, todos os barulhos que você tem escutado e que muitas vezes têm trazido desespero para a tua vida. Jesus alimentou 5.000 com 5 pães e ainda sobraram 12 cestos. Jesus alimentou 4.000 com 7 pães e ainda sobraram 7 cestos. Esse mesmo Senhor está sobre as nossas vidas hoje. Nos 2 milagres existiam muitas pessoas, isso era um problema naquele cenário, porque eles não tinham o que comer. Deixa eu te dizer, pessoas têm situações desafiadoras, pessoas têm problemas, e a gente precisa fazer algo a respeito. O milagre começa com compaixão pura e simples. Sabe o que é compaixão? É cuidado com ação. A gente precisa fazer algo diante do que as pessoas estão vivendo. E às vezes você está aí pensando, não, mas o que eu posso é tão pouco. O que eu sei é tão limitado. Mas aquilo que o Senhor já colocou na tua mão é justamente o que Ele vai usar para que o milagre aconteça. Seja a resposta de Deus para pessoas que o Senhor tem colocado ao teu lado. Quantas coisas a gente está vivendo hoje aqui que são simples, mas que trouxeram a resposta para a vida de pessoas. E carregar uma mudança, preparar um prato de comida, fazer uma ligação, mandar uma mensagem de WhatsApp dizendo, orei por você hoje. Você não tem ideia do impacto que isso pode ter na vida das pessoas. Quantas vezes no comecinho da igreja, quando ainda dava para fazer isso, né, para mandar mensagem para todo mundo. Hoje eu sei que alguns líderes têm essa atitude também de fazer, e a gente precisa se multiplicar nisso. Mas quantas vezes a segunda-feira, a parte da manhã todinha, era só mandando mensagens, dizendo que nós estávamos lembrando, que nós estávamos orando, declarando uma semana de vitórias, declarando uma semana de cuidado do Senhor sobre a vida das pessoas. E aí nós fomos construindo, e aí nós fomos edificando com coisas simples, mas que nós precisamos ser intencionais, na compaixão, cuidado com ação. Tem um texto que me deixa super claro essa situação da ação, que está em Mateus 25, versos 35 e 36, quando o Senhor fala o seguinte, pois eu tive fome, e olha em seguida, sempre uma necessidade e uma resposta, e vocês me deram de comer. Tive sede, e aí? E vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. Quantas vezes a gente está ouvindo, vendo, experimentando essas mesmas necessidades e de que maneira a gente tem respondido a elas. Porque a palavra do Senhor é quem está me ensinando que eu preciso ter compaixão. E no momento que a compaixão estiver, o milagre vai acontecer. No texto do milagre, em João 6, diz o seguinte, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Mas em ambas as situações começaram a surgir perguntas. Os discípulos estavam aprendendo, eles estavam caminhando com o mestre, e as perguntas que eles faziam naquele momento ainda eram as perguntas erradas, que quem sabe hoje eu e você estamos fazendo. Perguntas que não nos levam para perto do Senhor, senão nos afastam daí desse lugar. E eles perguntavam, como vamos alimentar tanta gente? Onde nesse lugar a gente pode conseguir comida? Todas essas perguntas mostravam simplesmente o que eles não tinham, o que eles não podiam, o que não dava para ser feito. Tudo isso só gerava preocupação, e com isso eu aprendo uma coisa, a preocupação é o fruto, é o produto da pergunta errada. Quantos de nós hoje estamos preocupados porque estamos fazendo a pergunta errada? Preocupação sempre começa com a pergunta errada. Por exemplo, e se meus planos não acontecerem? E se eu não conseguir o que eu vim buscar aqui? E se o negócio não sair? Se não fechar? E as crianças? Vamos conseguir criar? Vai dar? Recurso vai chegar? E se eu não conseguir concluir esse projeto aqui que está sendo proposto para mim?
Será que a gente consegue realmente saber que todas as coisas contribuem para o bem? E ainda que as coisas não estejam saindo do jeito que eu planejei, a vontade do Senhor é soberana e o plano dele é muito maior do que eu estou vendo ou entendendo? Como é que eu vou pagar as contas? E se o dinheiro acabar? Quantos de nós estamos hoje aqui fazendo a pergunta errada? Perguntas que estão nos levando para um lugar onde a gente só consegue perceber o que nós não temos. E olha o que Jesus está me dizendo aqui, em Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Será que a gente consegue ir para esse lugar onde as perguntas são feitas de maneira correta? Jesus sempre fazia a pergunta certa. Os discípulos estão falando, onde vai comprar? Como vai alimentar? E Jesus chega e fala, quantos pães você tem? Ou seja, o que é que você tem na tua mão agora? Quando você faz essa pergunta, ao invés de se preocupar, você percebe o que você tem. Porque tem muita gente aí dizendo, não tenho nada, não posso nada, não consigo nada. E na realidade você tem, você só não está vendo. Você não está identificando. Você só não está percebendo. Você começa a agradecer quando você percebe que tem algo. Você começa a agradecer pelo que você tem. E nisso você precisa ser muito intencional, porque muitas vezes a gente não agradece, porque o que a gente percebe não é aquilo que a gente queria. Mas deixa eu te falar, porque como alguém que já viveu nesse lugar, o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você queria. É incomparável aquilo que Deus tem para a tua vida. E é justamente para esse lugar que Ele está te levando agora. É justamente para essa realidade que Ele está te preparando nesse momento. Por isso a pergunta hoje é, quantos pães vocês têm? Quantos pães? E mais uma vez eu quero te dar um tempinho, para que você possa identificar o que tem na tua vida. Valeu, Otávio. Para que você possa identificar aquilo que está na tua vida. Para que você possa começar, não só a identificar, mas também a agradecer pelo que você tem. Sabe por quê? E aqui você vai precisar ser estratégico. Milagres não começam com reclamação. Eles começam comigo percebendo o que eu tenho. Será que você consegue entender isso hoje? Será que você consegue ser intencional? Porque quando você começa a perceber o que você tem, quando você começa a agradecer por aquilo que você tem, algo maravilhoso acontece, porque depois vieram alguns peixes. Jesus começa perguntando por pães, porque a discussão dos discípulos era questão de pães, então ele está contextualizado. Mas depois surgiram até alguns peixes, porque quando você percebe o que você tem nas mãos, você vai inclusive encontrar mais do que o que você achava que tinha. Você vai começar a perceber inclusive mais do que aquilo que você estava buscando. Mais. E é interessante como isso acontece, porque a gente precisa ser muito intencional nisso. A gente precisa ser agradecido. Porque enquanto você procura quantos pães você tem, e eu tenho certeza que você vai achar muito mais do que aquilo que você está procurando. Porque o cuidado do Senhor está sobre a tua vida. Você precisa simplesmente se entregar para a vontade dEle sobre você. Quantas vezes eu me sentia sozinho? Quantas vezes eu falava, eu não tenho ninguém por mim? E eu já tinha pessoas que estão aqui hoje na minha vida. Mas o problema estava dentro de mim. E eu tentava justificar com as circunstâncias, com aquilo que estava acontecendo fora. E o Senhor está nos levando para esse lugar, onde nós entendemos a vontade do Senhor, e nós entendemos que nos entregarmos a ela é o melhor que nós podemos fazer, para que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas, porque é somente na vontade dEle que a gente vai encontrar satisfação verdadeira. É somente na vontade dEle que a gente vai encontrar esse propósito que Ele tem para as nossas vidas. Agora, existe uma outra coisa aqui que é interessante, quando você perceber e agradecer, e vai agradecer muitas vezes vai parecer uma loucura, porque você vai olhar e vai falar assim, mas como assim, só isso aqui?
Mas como assim agradecer por tão pouco? Como assim agradecer por algo que não chega? E aqui eu quero te dizer, nunca vai ser suficiente nas tuas mãos. Se o que você está encontrando, você está falando como eu uso, o que eu faço, para minha satisfação, para minha alegria, isso nunca vai ser suficiente nas tuas mãos. E é interessante porque eu me lembro muito bem quando a pandemia começou, várias pessoas que tinham negócios aqui, alguns negócios no Brasil, esses negócios fecharam, acabaram, o pessoal quebrou. E algumas dessas pessoas, naquele momento a igreja praticamente era composta por novos convertidos. Todo mundo era praticamente novo convertido. Tinha algumas famílias que tinham mudado de outras cidades e que tinham já um pouco mais de experiência, um pouco mais de tempo com o Senhor. E eu lembro que uma daquelas famílias falaria: agora, o que a gente faz? E justamente numa dessas mensagens, quando a gente estava falando que aquilo que Deus tem para que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas, tudo que Ele precisa é algo que já está nas nossas mãos ou está ao nosso alcance. E quando eles ouviram isso, de verdade, eles foram literais. Eu lembro que eles testemunharam para a gente que eles chegaram em casa naquele dia e eles fecharam a porta da casa e eles falaram: está aqui dentro, tudo que a gente tem hoje está aqui. E eu me lembro que ele tinha um equipamento na garagem dele. E a partir daquele momento, ele criou um negócio. E ele passou por toda a pandemia, vivendo, comendo, sendo suprido por aquele negócio que foi criado com o equipamento que ele já tinha na garagem dele. Muitas vezes a gente não está percebendo, mas quando a gente coloca isso nas mãos da pessoa certa, porque quando os discípulos, então com os peixes e pães nas mãos, eles notam que era pouco. Eles falam: tem um garoto aqui, mas o que ele tem é pouco. Não é suficiente, é só para ele. É só para ele, não vai chegar para mais ninguém. Estava na mão dos discípulos. E quando Jesus pergunta, eles levam para ele. Porque nas nossas mãos nunca vai ser suficiente. Ou tem alguns que inclusive têm a sensação de que vai ser. Mas anos como aquele que a gente viveu em 2020, nos mostram que na realidade a gente não controla absolutamente nada. Nada. Agora, o que acontece quando a gente entrega? O que acontece quando entregamos nas mãos de Jesus? Quando entregamos nas mãos de Jesus, Ele sempre vai agradecer. Ele parte e entrega de volta para os discípulos. Não é interessante isso acontecer? Nos 2 milagres, a multiplicação acontece nas mãos dos discípulos e não nas mãos de Jesus. Jesus ora, Jesus agradece, Ele parte e Ele entrega para os discípulos que começam a distribuir. E simplesmente não acaba. Todas as vezes que os discípulos olham para os pães, eles têm mais pão para distribuir. Eles têm mais para entregar. Quando a gente está vivendo o propósito do Senhor, quando a gente identifica a necessidade das pessoas e age com compaixão, o milagre começa a acontecer. Quem sabe você está num lugar totalmente oposto disso. Você está buscando a tua satisfação própria. Você está buscando viver os teus sonhos, a tua vontade. Mas o Senhor me fala que quando existe compaixão, que é amor com cuidado, cuidado com ação, amor com ação. E isso normalmente está ligado ao outro. Propósito está ligado ao outro. Por isso a gente fala que caminhar lado a lado aqui não é uma opção. Quanta gente indo para a igreja e vivendo sozinho. Quanta gente se acostumando a entrar e sair por essas portas e se sentindo abandonado. Deixa eu te falar, você não está abandonado. O Senhor te colocou no lugar que Ele tem para a tua vida e Ele quer demonstrar o cuidado dEle sobre a tua vida, muitas vezes através da vida da pessoa que está aí do teu lado agora. E você está falando que está sozinho. Entrega nas mãos do Senhor. Veja o que Ele vai fazer através dessa entrega. A multiplicação acontece com algo que você tem na tua mão. E eu tenho esperança que isso te mude hoje, porque tem muita gente aqui esperando que algo aconteça, para que então você possa se mexer. Você está orando falando: então no dia que isso aqui for a realidade da minha vida, então eu me entrego, então eu faço, então eu me dedico, então eu compartilho, então eu dou. Não é desse jeito que funciona. Aquilo que o Senhor precisa para que o milagre aconteça, já está na tua mão. Você consegue entender que no lugar que você está, é um lugar de privilégio. Você consegue entender que aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, na realidade, faz parte de um processo de preparação para que você possa viver na plenitude aquilo que Ele planejou para a tua vida? Às vezes parece algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão desafiador. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Com aquilo que você tem na tua mão, você vai conectar.
Com aquilo que está na tua mão, você vai interagir. Com aquilo que está na tua mão, você vai compartilhar com aqueles que estão à tua volta. Mas seja intencional nisso e comece a fazer isso já, agora. Hoje você tem uma oportunidade para que isso aconteça. Muitas vezes nós somos partidos. E quem sabe você chegou aqui hoje se sentindo dessa forma, partido, quebrado. Quantas vezes você já teve esperança de que a história seria diferente e não foi? Quantas vezes você já teve esperança de que a promessa se cumpriria e ainda não se cumpriu? Mas eu quero te dizer que nós somos partidos, na realidade, para multiplicar. O que Ele fez com os discípulos, Ele quer fazer com a gente hoje. Nos toma, nos abençoa, nos parte muitas vezes. E nos partir significa que Ele vai nos usar mais e mais e multiplicar o que Ele quer fazer, não somente nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Quanta gente aqui distraída, preocupada com a sua própria vontade, com os seus próprios planos, quando o Senhor está nos levando nesse lugar de entrega. A gente está numa temporada onde a gente não tem como continuar como nós estávamos. Nós acreditávamos, quem sabe, ter algum controle, e a gente está vendo que a gente não tem nenhum controle. Por isso hoje, nesse momento, de maneira intencional, eu quero te dizer, lembre-se do que Deus já fez. Lembre-se das promessas do Senhor sobre a tua vida. Lembre-se dessas promessas e saiba que o que você tem na sua mão, talvez para você pareça insuficiente. Mas se você entregar nas mãos de Deus, o milagre vai acontecer. Se você se entregar aquilo que você, quem sabe, acha que é tão pouco nas mãos do Senhor, o milagre vai acontecer. Jamais se esqueça do que Ele fez, pois Ele cuida de nós. E muitos precisam ouvir e viver sobre esse cuidado de Deus, sobre as nossas vidas. Que você possa se lembrar aqui hoje, de que o cuidado do Senhor sempre esteve. Mais do que isso, de que o cuidado do Senhor jamais vai faltar. Por isso, experimente esse cuidado hoje sobre você. Lembre-se do que Ele já fez e saiba que Ele está pronto para fazer de novo. Ele queria plantar essa igreja. Ele queria te trazer para esse lugar. Você não é dispensável, você é imprescindível para aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Mas você precisa se levantar e viver o propósito do Senhor para a tua vida.